Meus amigos, meus irmãos, estamos nós aqui novamente, né, para nossa devocional. Nossa, tá um pouco sujo o ukulele. E lembrando que se você está escutando a gente pelo Spotify, é @PedroSuliano. Você pode procurar a gente no Instagram também. Se você está no Instagram e gostaria de escutar todas as nossas devocionais de forma única, você pode procurar a gente no Spotify, Pedro Suliano também. A gente tem um canal chamado Fé Reformada Batista, que eu abreviei, fiz um acrônimo Reforbat. E lá a gente tem feito alguns estudos expositivos acerca de Gênesis e temos pensado em colocar mais alguns estudos, mas eu tenho visto aqui se eu vou fazer esses estudos no YouTube, onde o horário é maior, o tempo, né, no caso de gravação é maior, ou aqui no nosso Instagram. Com relação a isso, ainda falta decidir, mas se Deus quiser, semana que vem já estamos organizando tudo para conseguir dar um start inicial, né? 2 séries. E a gente vai estar estudando temas muito abrangentes e muito fortes e bons para entendermos um pouco mais da doutrina cristã, né? Agora a gente vai fazer o nosso devocional, né? Não é fazendo propaganda, mas vai que vocês querem fazer isso em casa ou procurar, né, a referência. A gente está aqui, ó, com o Talão de Cheques do Banco da Fé, de Charles Spurgeon, que é esse livrinho aqui, que é um livrinho de devocional, né? Então 365, se não me engano. E temos feito diariamente, excluindo os domingos. Domingos a gente vai à igreja, né? E dessa forma temos trabalhado. Também temos trabalhado sempre com um hino no início. E hoje não será diferente. Então vamos começar. Temos por lutas passado, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor real, Deus nos guardará, defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Ele já nos tem prometido uma vitória total. Ele não tem esquecido sua palavra real. Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Por sua mão temos paz, vida eterna que satisfaz. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor real, Deus nos guardará, defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor real, Deus nos guardará, defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Eu gosto muito de hinos, porque hinos representam a história da igreja. Os hinos, eles têm em si a estrutura e a ideia. Vamos observar, antes da gente fazer esse devocional, temos por lutas passadas, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. E é isso que a gente tem comentado no nosso devocional, que apesar das lutas que temos passado, e essas lutas muitas vezes são pesadas, são densas, a gente não consegue resistir sozinho, Deus tem livrado a gente
e tem livrado de formas que a gente nem às vezes consegue raciocinar. Ele tem nos dado força para andar, tem nos dado poder para resistir, e Ele nos tem sustentado, sabe? O perdão dele e a segurança da consolação fazem com que a gente tenha certeza que, por mais difícil que seja essa momentânea luta, a nossa recompensa está em Cristo. Né? E não estou nem falando devocional, estou falando só do hino. É muito legal. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dando referência aqui, tipo, o que Paulo tinha falado em Romanos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? O seu amor leal. Deus é leal, apesar de sermos nós pecadores, não merecemos isso. Deus nos guarda, Ele nos defende, nos dá poder contra o mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Seu nome honrar, perseverar na santificação. Isso é honrar a Deus, realizar a sua vontade. E assim, é um negócio muito legal de você conseguir entender, né? E eu quero ver se me deu uma ideia aqui agora, mas vamos deixar um pouco para o futuro, que senão é muito projeto para pouco tempo, né? Hoje é o dia 22, liberalidade cristã, Salmo 41, versículo 1. Hoje eu vou na minha preferida, né? Como vocês sabem, essa daqui, porque a letra é grande e eu gosto da versão, acho uma versão boa. Apesar de ser uma versão mais antiga, né? Toda versão tem o seu valor. 41. Como sempre, vamos fazer a primeira leitura, orar, depois novamente a leitura. A gente tenta criar uma... 41, né? Um formato, uma liturgia que seja abençoada, né? Primeiramente a gente louva a Deus, depois fala da sua palavra, ora, recebe a palavra de Deus, ora novamente e pede sua bênção sobre nossas vidas. Salmo 41:1. Abençoado é aquele que considera os pobres. O Senhor o livrará em tempos de dificuldade. Tendo em vista nossa política, né? E a forma como temos nos portado socialmente, esse texto sozinho ele já fala coisa pra caramba, né? Mas vamos orar, pedindo a Deus clareza e que Deus possa falar através de sua palavra, né? Senhor, nosso Deus, eu venho até a Ti, ó Pai, nesse momento, te agradecer, Pai, primeiramente pelo advento de Cristo ao mundo, ó Pai. Te agradecer porque Tu és grandioso, Tu és maravilhoso, Tu estás sobre todos e sua soberania é eterna e excelsa. Nós não temos como medi-la, Pai. Tudo que o Senhor decretou desde o início dos tempos ocorre, Pai, de forma magnífica. A gente pode analisar isso na natureza, a gente pode ver isso nas forças que agem no mundo, Pai, seja na rotação, seja na translação, seja na erva que brota do campo, seja na nossa força biológica de viver, ó Pai. Podemos sentir que Tu estás a coordenar tudo isso e Tu é o dono das variáveis, Deus. O Senhor tem um grau de perfeição e governo único em nossas vidas. E por isso Te louvamos, Te bendizemos, porque Tu estás acima de todos. E não existe nenhum Deus que não seja Tu, ó Pai. Tu és o Criador de todas as coisas e por isso Te engrandecemos. O Senhor forjou a história antes mesmo do mundo nascer. Então, te bendizemos, ó Pai, e agradecemos a Ti pela Sua imensa bondade e por podermos um dia conhecê-lo na figura de Cristo. E um dia podermos no futuro, ó Pai, porque temos consciência de que todo aquele que Te busca não busca porque tem própria capacidade, Deus, mas porque o Senhor o elegeu para o mesmo. Então, um dia podemos conhecê-lo, ó Pai, quando glorificados face a face. Te agradecemos isso, Deus. Senhor, eu venho te agradecer pelo dia, pelos momentos que vivemos, pelos trabalhos, pela saúde que o Senhor nos deu, ó Pai, pela noite passada, porque tem estado conosco aqui até essa primeira parte do dia, porque tem estado conosco durante toda essa semana, Deus.
Te agradeço, Pai, porque Tu és bondoso e tem estado conosco. Tua palavra, ó Pai, fala que Tuas misericórdias se renovam e podemos ver isso, ó Pai. Senhor, eu venho te pedir agora que nossos ouvidos estejam atentos e que nosso coração aberto, ó Pai, que Tua palavra seja semeada e brote, ó Pai, e frutifique a 10, a 100, e possamos mudar as nossas vidas, ó Pai, possamos mudar conceitos, porque temos visto, ó Pai, que devemos ser contrários a qualquer ideologia do mundo, quando essa ideologia agride a Ti, ó Pai, agride a Tua palavra. Nós não temos condição alguma de causar dolo ou machucar, sabe, a Tua santidade, ó Pai. Mas nossas atitudes, ó Pai, não, às vezes, representam a Ti e, às vezes, não conseguimos colocar o Teu nome para ser glorificado em nossas vidas. Tentando nos glorificar ou tentando resolver as coisas por nós mesmos, acabamos manchando a Ti, ó Pai, e com isso pedimos perdão. Perdoe nossas faltas, ó Pai, perdoe, porque por vezes somos duros de coração e ajuda-nos, ó Pai. Esteja conosco, ó Pai, na leitura e na devocional, ó Pai, escrita por Teu servo Charles Spurgeon. É isso que eu te peço e agradeço, ó Pai. Em nome de Cristo, amém. Então, vamos lá, novamente, Salmo 40, versículo 1, não, 41, versículo 1. Abençoado é aquele que considera os pobres. O Senhor o livrará em tempos de dificuldade. Pensar nos pobres e mantê-los em nosso coração, esses são deveres de um homem cristão, pois Jesus os colocou conosco e perto de nós quando disse: os pobres sempre tendes convosco. Muitos dão seu dinheiro aos pobres apressadamente, sem pensar, e muitos mais não dão nada. Essa promessa preciosa pertence àqueles que acodem os pobres e examinam o seu caso. Olha que coisa, hein? Elaboram planos em seu benefício e os executam com consideração. Podemos fazer mais com cuidado do que com dinheiro, e ainda mais com essas duas coisas juntas. Para aqueles que se preocupam com os pobres, o Senhor promete sua própria consideração nos tempos de aflição. Ele nos resgatará de apuros se ajudarmos os outros quando estiverem em apuros. Receberemos uma ajuda providencial e bastante singular se o Senhor vir que tentamos prover outras pessoas. Teremos momentos de angústia, por mais generosos que sejamos, mas, se formos caridosos, poderemos reivindicar um livramento peculiar, e o Senhor não negará a sua própria palavra e seu vínculo conosco. Os rabugentos e avarentos podem ajudar a si mesmos, mas os crentes atenciosos e generosos serão ajudados pelo Senhor. Como você fez com os outros, assim o Senhor fará com você. Esvazie então seus bolsos. Eu acho muito interessante essa palavra, porque ela leva em consideração assim, ó, abençoado é aquele que considera pobre. O Senhor o livrará em tempos de dificuldade. Não fala abençoado é aquele que dá dinheiro ao pobre, que dá dinheiro ao mendigo, que, sabe, só grava e coloca no Instagram toda a benfeitoria que ele faz. Na verdade, esse cara, ele está muito próximo do fariseu. Aquele que necessita mostrar a todos que tem feito bem, porque sem isso ele não conseguiria demonstrar a boa pessoa que ele é. E Cristo fala que essa pessoa já recebeu a honra dessa forma. Então, qual é a noção que devemos ter de abençoar o pobre e o necessitado? A ideia é considerá-lo. Charles Spurgeon levanta essa ideia muito magistralmente, na forma de que não precisa você dar dinheiro, às vezes você está numa condição ruim, mas se você vê uma pessoa que passa necessidade, uma pessoa que tem tentado manter a sua dignidade, você auxiliá-la é algo que Deus se agrada. Com isso a gente não está falando de assistencialismo barato. É bem importante que a gente escreva, principalmente porque, não sei se eu já falei ou você já escutou eu falando isso, Charles Spurgeon foi contemporâneo de Karl Marx, né? Karl Marx foi um filósofo, como acho que a maioria já sabe, que ele é totalmente contra o acúmulo de riquezas, mas não apenas o acúmulo de riquezas, como qualquer pessoa que conseguisse acumular riquezas. No sentido de acumular riquezas, por essa frase, talvez você fosse contra.
Mas se você acumulasse riquezas por conta do seu trabalho, se você abrisse uma loja por conta do seu trabalho, Karl Marx seria contra você. O Charles Spurgeon já não está falando isso. Ele tem falado o seguinte, que o seu trabalho seja fonte de bênção para outros, que a sua vida seja fonte de bênção para outros, para que no dia mau o Senhor o abençoe. Mas não é uma troca, não é uma barganha, é uma promessa. Uma promessa, ela não é feita de forma a barganhar algo. Você não faz por barganha, você faz por gratidão. A palavra do Novo Testamento, na verdade, ela simboliza gratidão. Por isso que, por vezes, é tão complicado falarmos em dízimos e ofertas na igreja, quando, na verdade, o dízimo é uma forma do Antigo Testamento. As ofertas, no entanto, elas são neotestamentárias e são estimuladas. Com isso, a gente tem falado que você não deve cooperar com a igreja, não deve cooperar com o irmão carente de forma alguma. O dízimo, hoje em dia, ele é passado, ao meu ponto de vista, de forma didática, porém não forma explicativa, né? As igrejas, por vezes, elas não têm uma forma de conseguir explicar isso, e, por vezes, o tempo também é muito escasso. Os dízimos e ofertas são necessários para a igreja, são necessários para se pagar as coisas, são necessários para se fazer os trabalhos da igreja. Mas com isso, nós não estamos falando que Deus gostaria do seu dinheiro ou Deus é uma forma de que Deus veja que o controle financeiro está em suas mãos. A forma correta de você demonstrar o controle financeiro nas mãos de Deus seria você ajudando o pobre, ajudando a viúva, se preocupando e considerando aqueles que não têm condição e que você percebe que não tem condição. Eu vejo muito na forma de que valorizam-se muito os dízimos e fala-se muito pouco de ofertas, sendo que hoje, atualmente, tudo são ofertas. O dízimo, na verdade, nada mais é do que uma oferta mensal, em que você utiliza a argumentação dos 10% para que você venha a abençoar a igreja dessa forma. Por vezes, não explicando isso, a pessoa acredita que o dízimo traz sobre si um benesse e uma maldição. O dízimo sobre si, ele não traz alguma maldição. Na verdade, a benesse é você poder participar, é poder ajudar, poder dar um pouco do seu empreendimento ou dinheiro para o auxílio da obra de Deus naquela localidade. Já as ofertas em si, elas têm um caráter mais abrangente, mais focado. Quando você dá uma oferta, na verdade, você dá uma oferta por um determinado motivo. Exemplo, vamos dar uma oferta para ajudar as irmãs que estão querendo viajar para falar de Cristo em uma viagem missionária. Vamos dar uma oferta para ajudar o asilo X ou o orfanato Y. Dessa forma, a oferta é mais focada. Vamos ofertar para missões. Enquanto o dízimo, na verdade, nas igrejas, é uma oferta alçada para a manutenção da mesma. Eu acho que eu consegui demonstrar o que ocorre e a visão bíblica acerca disso, né? Com relação a auxiliar o pobre, voltando, eu vejo que muitas vezes a gente está apressado e acha que vai ajudar dando 5, 10 reais. O que eu acho muito legal que Charles Spurgeon escreve é que ele escreve isso século XIX. E ele fala, muitos dão seu dinheiro aos pobres apressadamente sem pensar, e muitos não dão nada. Essa promessa preciosa pertence àqueles que acodem aos pobres. Examinam o seu caso, elaboram planos em seu benefício e os executam com consideração. Ou seja, ele está levando em consideração aqui que você dar dinheiro por vezes não é o que você vai estar auxiliando de forma digna a pessoa a alcançar novamente a dignidade ou poder de fato sobreviver, né? Na verdade, quando você dá dinheiro, você talvez esteja alimentando um vício, você esteja na sua cabeça solucionando, se desfazendo daquela ideia, se desfazendo da sua responsabilidade, porém, o que a pessoa alcançará com isso, né? O que é o acudir aqui perto, né? Temos alguns moradores de rua, acredito que perto da sua casa também, e algumas igrejas, por vezes, né, não apenas igrejas,
mas algumas igrejas que eu conheço fazem uma madrugada do carinho, uma forma especial de alimentá-los, de levar agasalhos, mas eu fico pensando se isso tem sido efetivo, porque, na verdade, o aumento drástico dos moradores de rua nessa região tem aumentado. E será que não seria melhor pensarmos de forma que pudéssemos retirar essas pessoas da rua? Ou apenas alimentá-los é algo? Uma pessoa pode escutar de Cristo se ela está de barriga vazia? Eu acredito que não. Eu acredito que a pessoa não vai ter raciocínio ou qualquer boa vontade em escutar. Mas se você o alimenta e o oferece algumas coisas, talvez seja uma alternativa melhor. Com isso eu não estou falando mal, eu não estou criticando, eu estou mandando uma nova abordagem, né? Falando de uma nova abordagem. Talvez o interessante seríamos criar lares de acolhimento para as pessoas. Concordamos que o seu lar não deveria ser um lar de acolhimento para uma pessoa em situação de rua que você não conhece. Você precisa considerar, como Charles Spurgeon falou. E você precisa considerar como a Bíblia fala, né? Considerar o motivo pelo qual a pessoa está na situação de rua, considerar como você pode auxiliá-lo, considerar um plano efetivo para conseguir tirar essa pessoa de rua. Por vezes, as igrejas elas criam lares, né? Como o Lar Batista do Ancião, como a Casa Batista, né? Isso eu conheço porque efetivamente eu sou da Igreja Batista. Mas será que não deveríamos fazer mais isso? A Igreja Católica, por vezes, cria orfanatos inteiros e asilos inteiros em que eles tentam retirar das ruas crianças. E a Igreja evangélica, no geral, né, eu não posso falar a Igreja Batista foi precursora, mas a Igreja evangélica, no geral, ela tem um lar chamado Cristolândia, que são para usuários antigos. Muitas igrejas também trabalham dessa forma. Isso é um plano, isso é uma efetividade, né? Se você deseja, você pode contribuir. Se você deseja, você pode contribuir com o seu tempo, criar planos e trabalhar de forma efetiva para com isso. E talvez seja isso que Deus tem chamado, né? Eu acredito que sempre quando falamos de alguma coisa, pensamos em nós mesmos antes de falar. E é muito interessante quando a gente tem feito essas devocionais, porque essas devocionais elas falam no coração, e no meu coração primeiramente, para que eu passe, né? É um bate-pronto, na verdade. Eu nunca sei o que vai ser falado e eu não acredito que seja de forma sobrenatural que conversamos. Não, é um estudo dirigido, na verdade, né? Você está sendo dirigido a pensar em alguma coisa, mas a promessa é válida, a promessa é real. E como temos falado, essa promessa, ela é uma promessa que você se apropria dela. Por quê? É uma promessa que é geral, não é uma promessa que fala a Abraão que fará dele uma grande nação. Essa promessa você não pode pegar para você, ou que a José será um grande, né, governador, no caso, reinará sobre muitos, né? Essa era a promessa, na verdade. Ou que você pisar a planta do seu pé no sentido abrangente e único da palavra seria para você como foi para Israel. Então a gente analisa isso de várias formas. E uma das formas mais prestativas que eu senti hoje é que devemos criar planos para auxiliar a nossa sociedade, mas não como sociedade, nosso bairro, nossa rua, nosso condomínio, nossos vizinhos. O que podemos fazer? E como vamos fazer? Isso devemos entregar nas mãos de Deus e viver o que Deus tem para nós. Ontem eu escutei uma pregação lá na igreja Luz às Nações, na Ilã. A pregação ela falava sobre Jabes, né? Que na verdade o pastor lá ele fez um compilado de informações sobre crônicas, né? E informações. Mas aí ele tirou um texto de Crônicas 4, se não me engano. Eu gostaria até de compartilhar, porque foi algo que me agregou, né, nesse sentido. Foi bem diferente do que ele pregou, mas parece que nossas vertentes se cruzaram num momento determinado, porque por vezes pedimos a Deus muitas coisas e... Achei, Crônicas 4,
Versículo 10. E Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se com a bênção me abençoares e alargares minhas fronteiras, seja tua mão comigo e me guarde do mal, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. Novamente. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, lá estava, se com a bênção me abençoares e alargares minhas fronteiras, seja tua mão comigo e me guarde do mal, de modo que ele conceder que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. Eu fiquei analisando, né, e juntando tudo. É o seguinte, a gente tem que se colocar nas mãos de Deus, né? Se você pede para que Deus te abençoe, essa foi a frase que ele falou que parece que parafusiou na minha cabeça, assim, eu fiquei, caraca. Você não tem que ter vergonha de pedir para Deus te abençoar, mas você não tem que determinar também como Deus vai te abençoar. Você não tem que determinar que Deus tem que te dar um carro, porque você precisa de um carro, e você fica 2 horas explicando para Deus que você precisa de um carro. Não, Jabes invocou a Deus dizendo, se com bênção me abençoares, tá bom. Na verdade, o texto que eu li era, tomara que me abençoes. Né? E assim, se ele te abençoa, você tem usado essa bênção para abençoar terceiros? Você tem pensado, né, no próximo e no pobre, considerando as suas bênçãos? Né? Então, que Deus nos abençoe e que nós consideremos o pobre, que nós consideremos nossa sociedade, nossa rua, nosso bairro, nossos vizinhos, familiares mais próximos, aqueles que necessitam. Então, Deus, que o Senhor venha nos abençoar, mas de forma que possamos abençoar outras pessoas. E é dessa forma que Charles Spurgeon está falando, que o seu trabalho, que a sua vida, que seu negócio seja totalmente voltado para abençoar outras pessoas. E dessa forma, a vontade de Deus é feita, né? Vamos, com a palavra de oração, encerrar. E agradeço a todos vocês por terem aparecido sempre por aqui, eu sempre escrito, sempre, né, dando uma palavra de ânimo. E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar uma pergunta. Não sou um Nicodemos, não sou um catedrático da vida, mas certamente me preocuparei em responder e conversar sobre isso. Se eu não souber, eu pergunto a outros pastores, que eu conheço bastante gente, né? E é isso. Oremos para encerrar. Senhor nosso Deus, eu te agradeço porque podemos escutar a Tua palavra, Pai, podemos saber do Teu desígnio e saber mais de Ti para nossas vidas, ó Pai. E assim como Jabes, a gente pede que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Tomara que o Senhor nos abençoe um dia, tomara que tenhamos o nosso negócio, nossas fronteiras alargadas e que a Sua mão realmente seja conosco, ó Pai. Que se a gente for pecar, Pai, que o Senhor nos frustre. Por que a nossa bênção tem que ser com... Porque a nossa bênção, ó Pai, ela precisa ser a que o Senhor quer. Porque precisamos, ó Pai, ter a noção de que devemos abençoar outros, ó Pai. Que venhamos a considerar o pobre, que venhamos a considerar aquele que passa necessidade, ó Pai. Que venhamos entender, ó Pai, que o dinheiro não é feito para que a gente só acumule riquezas de forma exagerada e viaje de jatinho e, sabe, e tenha fazendas. Mas até com isso, Pai, podemos abençoar. Mas que tenhamos sempre na consciência que devemos abençoá-lo. Não é uma crítica ao dinheiro, Pai. Não é uma crítica ao dinheiro lícito, não é uma crítica à forma como podemos ganhar dinheiro, nem ao trabalho, Pai, que queremos fazer. Isso de forma alguma. Devemos trabalhar e tudo quanto fizermos, ó Pai, ser o melhor. Porque um dia, Pai, morreremos e vamos para um lugar onde não receberemos nada. Entende? E o dinheiro já não será mais válido. Então, enquanto podemos ter dinheiro aqui, que pensemos no próximo, que abençoemos o próximo, Pai. Que podemos criar novas estratégias e novas coisas que venham a abençoar a nossa sociedade, ó Pai, a nossa rua, o nosso bairro. Mas isso que não seja de forma a querer se achar, a querer se sentir melhor. Um projeto social de forma que seja voltado para a ideologia mundana. Não, Deus, que façamos isso para que o Teu reino cresça. Que a nossa vontade seja cumprir o Teu ID sempre. Que a gente não caia naquela enganação que a missão integral por vezes prega, que devemos criar a obra para que a fé apareça, mas que nossa fé resulte nas obras, Deus. Que a nossa fé resulte na carência, na ajuda, que consideremos o pobre porque temos fé em Ti.
que não venhamos a acreditar que a nossa fé, ela só pode ser fortificada se tivermos as obras, mas que, Deus, possamos ter obras, porque a nossa fé é forte. E se isso seja de propósito, Pai. Senhor, esteja conosco, nos auxilie. Sabemos, ó Pai, que muitos necessitam, ó Pai, por vezes não conseguimos, não temos condições financeiras de auxiliá-los, ó Pai, de auxiliar a ninguém. Mas que o Senhor coloque um propósito em nosso coração, ó Pai, porque sabemos que se Tua mão é conosco, como Jabes orou, o Senhor abre portas. Só devemos nos colocar dispostos, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai, para que sejamos espiritualmente fartos, ó Pai, e auxiliemos o próximo. Esteja conosco, esteja com o dia que se encerrará, e esteja com aqueles, ó Pai, que ainda trabalharão, com aqueles que precisam fechar resultados hoje, com aqueles que estão em alguma enfermidade, que o Senhor possa derramar seu bálsamo e suas mãos e o curar de acordo com a sua vontade e seu querer, porque sempre devemos pedir tudo de acordo com a sua vontade e seu querer, ó Pai. Nosso desejo, ó Pai, sempre deve ser submetido a Ti. Esteja conosco, nos abençoe e, novamente, aqueles que trabalham como eu, ó Pai, que possam ser abençoados com clientes, ó Pai, com vendas, com oportunidades, Senhor. Ajuda-nos e auxilia-nos, ó Pai. E eu venho te pedir agora, ó Pai, que a graça de Cristo, ó Pai, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre nós, sobre nossos irmãos e sobre todos aqueles que professam o Teu nome e são eleitos por Ti, não só aqui, mas em toda a face da terra, Pai. Seja conosco. Amém. E é isso, meus amigos. Amanhã é o nosso último estudo da semana e vamos preparar mais coisas. Agradeço a todos e até a próxima.